Antes de começar este vídeo, peço que continue, é claro, assistindo se realmente está disposto a ouvir cenários políticos favoráveis ou não aos Estados Unidos e bem como também à Rússia. É nesse momento que precisamos o quê? Separar os homens dos meninos, dos moleques, para assim termos uma pauta e um cenário de discussão coerente com a realidade que estamos vivenciando neste momento. Caso contrário, você pode ter outras opções no YouTube, ver Nutella, ver foquinhas, entre outros vídeos aí de entretenimentos que é um deserto de informação. Mas se você quer realmente saber sobre geopolítica, a estrutura que movimenta o mercado, que movimenta o planeta, as nações, a política, a geopolítica e os setores bélicos, vocês estão no lugar certo. Sabemos que o conflito na Ucrânia ele está centrado na disputa entre o Ocidente e a Rússia. Isso é fato. Vai muito além de um posicionamento, por exemplo, ideológico e geopolítico no leste europeu. Ele também envolve, é claro, toda a Europa, mas os americanos e os europeus tentam somente focar e permitir que essa expansão e essa, vamos dizer assim, caça aos russos e também essa expansão da Rússia, neste momento agora na Ucrânia, se limitem somente no leste europeu, somente na Ucrânia. É como se fosse um jogo de xadrez. Você tem as peças dos tabuleiros, você tem a rainha, você tem o rei, você tem o cavalo, você tem o peão, você tem ali diversas outras mobilidades, diversas outras jogadas que você pode realizar. Mas você nunca vai deixar sua rainha vulnerável. Você tem que pensar na sua jogada, na sua estratégia e queimar quem? Os peões. Então você vai levar ele até o quê? Até qual lugar? Aquela área onde a situação ela é caótica, que é a frente do inimigo, por exemplo, que é aquele campo mais tumultuado, aquele campo ali no leste europeu. É onde o peão vai cair, vai ser destruído, vai ser engolido, mas também ele vai ser guerreado, que é a Ucrânia neste momento. Então há um grande interesse por trás dessas questões, por trás desse beligerante. E um deles que eu vou colocar aqui é a exploração de minerais, é a exploração principalmente de metais raros aqui no planeta. Que a Ucrânia, nesse momento, ela possui e ela é altamente tem um grande fornecimento, uma grande reserva que se estende de norte, que vamos falar mais à frente, de norte, centro, até a região de Donbas. Vocês já ouviram falar na lista de minerais críticos dos Estados Unidos? Pois bem, aqui é uma lista atualizada de 2022 que mostra os principais minérios que os Estados Unidos almejam no planeta conseguir explorar a todo custo. Vocês têm aqui no lado esquerdo, por exemplo, o berílio, o alumínio, o zircônio, você tem o lítio, o magnésio, tungstênio, o cromo, cobalto, você tem aqui o titânio. Vocês já ouviram com certeza falar sobre o titânio, mas vocês sabem o que é um metal, titânio? Ou seja, primeiro aí já começa que é um metal, a princípio de tudo. Então essa lista é muito interessante que tudo que a Ucrânia tem está nesta lista. Tudo que a lista tem aqui está na Ucrânia. E tudo que os Estados Unidos almejam e a Europa também almejam está na Ucrânia. Vocês estão entendendo esse jogo? O que a Rússia almeja para a sua estrutura indústria aeroespacial está na Ucrânia. Que coisa, né? Interessante a gente perceber isso. E aqui vocês têm uma imagem bem vislumbrante, uma imagem interessante, uma imagem bem pintada. Bem pintada, vejam só. Você tem aqui os titãs da mitologia grega. Então, o metal, o titânio, vem da mitologia grega.
é impressionante que é um metal em que a sua constituição, na tabela periódica, ele tem o símbolo ali de Ti, que ele é designado na tabela periódica como Ti e possui o número atômico 22 e um peso de 47,80 e poucos, ali, uns quebrados, vamos arredondar para 47,9. Então ele tem um comportamento muito interessante de forma química, que ele é semelhante à sílica e também ao zircônio, e ele é pertencente a esse grupo de transição. Entretanto, ele não é solúvel em água, mas é solúvel em ácido para ser manipulado. Exatamente isso. Ácidos concentrados para manipular quem? O titânio. Então ele é muito resistente. Vocês vão ver nesta imagem, vocês têm uma chapa de titânio. É claro que ela foi aqui mais remodelada para ter uma performance visual mais bonita, mas ele tem esse aspecto branco, prateado, metálico, parece que um azulado, enquanto você tem ali a sua formação como metal ali sólido, depois que ele é extraído das rochas. Então você tem um elemento, um titânio muito forte, brilhante e resistente aqui, à corrosão. Então ele é um protetor, que ele tem uma resistência a essa corrosão, e quando exposto a elevadíssimas temperaturas em ar ambiente, ele tem uma grande capacidade de resistir a esta temperatura, diferente, por exemplo, do alumínio, que ele tem uma capacidade de sobreviver, vamos dizer assim, ficar na sua forma mais física de produção, de formação, muito mais, uma temperatura mais baixa e não elevada como o titânio. E qual então essa importância do metal titânio para o planeta? Vocês estão observando aí, porque ele é tão visado. As ligas de titânio, como vocês estão observando nessa imagem, elas têm as características pela sua resistência à tração, que ela é muito alta, mesmo em temperaturas acima de 600 graus, e ela, ao mesmo tempo, ela é leve, ela tem uma grande resistência à corrosão, como havia dito, e ela tem uma capacidade, como também falamos agora há pouco, aguentar uma temperatura extremamente alta. Então ela tem ainda seu uso principalmente em aeronaves, como vocês estão vendo aqui, uma aeronave da Rússia, no setor espacial, na produção de aeronaves, espaçonaves, foguetes, satélites e entre outros também equipamentos vitais como navios de guerra, naves espaciais e também de mísseis. E alguns já utilizam, é claro, para blindagem, com uma eficácia um pouco mais reduzida do que a tecnologia que temos hoje, que é muito mais forte, como a tecnologia, por exemplo, utilizando o titânio. Porém, o seu processamento químico, vamos ver nesta outra imagem, esse processamento químico ele também oferece uma proteção contra a fadiga, contra rachaduras e também quando você tem um processo de transformação desse titânio, desse minério, em produtos para a indústria, por exemplo, esportivas, para a indústria espacial, para a indústria médica, você tem um valor muito alto pela sua resistência. Um fio de titânio, por exemplo, ele é muito resistente, uma chapa muito resistente. E ele é utilizado, por exemplo, para substituir algumas articulações no processo médico, no setor médico, como vocês estão observando, uma prótese de quadril ligada ao fêmur e ligada ao quadril. Você tem aqui uma prótese de joelho, como a gente fala aqui, da forma mais simples possível. Você tem ali a substituição da cabeça aqui do fêmur e também do promontório tibial, entre outros processos, e também aqui da região do crânio, da pessoa, do homem, da pessoa, Você substitui a calota craniana por conta de algum acidente ou até mesmo ali um procedimento mais invasivo que foi realizado nessas pessoas.
Então, ele substitui porque ele tem uma capacidade de resistência, ele tem uma capacidade de durabilidade e ele também exerce pouca rejeição pelo corpo humano. Então, vejam só que material importante que temos aqui. Por isso que nações como China, Estados Unidos, Rússia, Europa, França, né, claro, na Europa, vislumbram esse metal altamente poderoso, altamente caro também, mas importante. E ele é tão incrível que, vejam só, ele é tão incrível, forte, quanto o aço, mas ele é 45% mais leve que o aço, só que ele tem a mesma resistência que o aço. Veja que propriedade importante que nós temos do titânio. E ele é utilizado nessa indústria aeroespacial principalmente na produção de motores como turbinas de aeronaves diversas, seja civis, seja militares, como esta daqui. Mas quem detém este monopólio atual do planeta de titânio? Você tem Estados Unidos e Europa extremamente dependentes da Rússia, da China, do Japão pelo titânio. Então, vocês estão observando como se fosse um cenário ali, em um evento. Esse é um evento que foi ali, você tem aí peças de equipamentos militares, peças de equipamentos aeroespaciais, onde você tem a empresa Visma Corporation da Rússia como uma das maiores detentoras ali da compra desse minério produzido pela própria Rússia, da produção, da forma desses produtos ligados ao titânio e os maiores fornecedores de chapas e esponjas de titânio para diversas localidades do planeta, principalmente, antes de 2022, para os Estados Unidos e para a Europa. Até hoje, a França, com a Airbus, ela fornece para a Airbus, para a França, para a Europa, chapas de titânio que vão auxiliar na produção, por exemplo, do mais tecnológico, da aeronave mais atual da Airbus, por exemplo, que é o A350 XWB, em que 14% de toda a produção, toda a estrutura do Airbus, ele é feito pelo titânio da Rússia, que ele é distribuído pela Visma. Então a Visma ela tem essa importância no mercado externo, no mercado internacional, que inclusive ela também abastece toda a sua indústria aeroespacial para produzir um Sukhoi 30, 34, 35, 57, MiG-29, enfim, outros caças também primordiais que precisam do titânio para ter uma durabilidade, para ter uma leveza também. E o Japão, como a China, também são os grandes fornecedores, mas atualmente você tem que, muito provavelmente, a qualquer momento, a Europa ela poderia sancionar, os Estados Unidos poderiam sancionar os bancos russos, proibindo que eles interagem no sistema de pagamento SWIFT, que é aquele SWIFT, aquele setor de transição internacional, onde que os bancos eles se interagem entre si. Poderia a qualquer momento. Porém, os Estados Unidos e a Europa não incluíram uma sanção específica no titânio russo, porque aí a indústria aeroespacial europeia, principalmente da França, seriam afetadas absurdamente. E o mercado da Airbus, o mercado, por exemplo, de outras companhias, eu acredito até mesmo da Boeing, despencariam estratosfericamente. Vejam só, a Boeing, ela disse que não está mais produzindo, não está mais o quê? Vocês têm aqui um A350 da Airbus, a produção, mas você tem a Boeing que não está mais comprando o titânio da Rússia. E vamos discutir mais à frente se isso realmente procede ou não. É uma opinião, uma análise muito que breve, feita por mim, que vocês vão tirar aí as suas conclusões. E como havia dito, os maiores produtores e exportadores de titânio são
A China, é claro que é o maior produtor mundial dessa esponja de titânio, né, o minério, respondendo por 50% da produção total no mundo. Isso com dados do ano passado. E o Japão, ele corresponde, é claro que vem em segundo lugar, o Japão com 17% e a Rússia que caiu ali e ficou em 13% de todo o mercado global. Então, os Estados Unidos, vocês têm aí, por exemplo, que o titânio ucraniano ele está sendo muito vislumbrado pelos americanos. E a sua capacidade de resistir a temperaturas chega até 621 graus Celsius. Em contraste, por exemplo, com as chapas de alumínio, que chegam até ali 200, 176 graus Celsius. Então, o titânio ele é muito resistente. E por isso que o mercado americano e também o mercado europeu querem tanto esse titânio russo ou titânio chinês, por exemplo. Só que o russo ele é muito barato. Ele tem uma competição no mercado muito alta. Vocês entenderam? Então, por isso que ele é tão procurado na forma da venda, porém, do mercado russo. Então, a busca dos americanos pelas minas ucranianas é muito forte. Você tem a Boeing, que ela obtém quase 1/3 dos seus requisitos de titânio que vieram da Rússia. E, ao passo que a guerra ela se iniciou no ano passado, em 2022, a Boeing ela anunciou que suspenderia as importações de titânio da Rússia, principalmente para a produção do seu Boeing 787. Mas isso será que procede? Ela parou de importar da Rússia porque ela alegou que já tinha um estoque adequado de titânio para dar sequência para um longo período. Mas interessante é que você tem uma grande reserva, que ela comprou da Rússia, da China ou do Japão, independente de onde foi. Então ela formou essa reserva. Essa reserva vai durar quanto? 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos? Não se sabe. A Boeing ela não falou isso de forma pública, ela não disse isso. Entretanto, com certeza houve ali um planejamento, houve também um acordo entre o Pentágono, o Departamento de Defesa, em que já estão observando a exploração em um outro setor, em uma outra nação, para passar a não comprar diretamente da Rússia, mas sim desta nação. Seria a região da África? Seria a região de Moçambique? Não temos essa informação. Mas por que essa segurança tão forte da Boeing em suspender as importações da Rússia ou da China, por exemplo, continuar comprando da China? Porém, será que a China também não está fazendo essa ponte de translado ou como se fosse uma empresa laranja para a Rússia? É aí que entra o quê? As investigações do Departamento de Estado americano, aí que entra a inteligência dos Estados Unidos para suprir essa demanda de informações. Isso é um fato. Entretanto, você tem que no passado, principalmente na União Soviética, vou até colocar essa imagem aqui, vejam só que imagem linda. Vocês têm aqui quem? O SR-71 Blackbird, que é aquele furtivo da CIA, que foi desenvolvido exclusivamente para a CIA. E vejam só, você tinha uma grande competição pelo mercado de titânio naquela época da União Soviética, em que a União Soviética eram os maiores produtores, maiores exportadores de chapas para o quê? Trem de pouso, de titânio para o trem de pouso, para as carcaças, as estruturas mais primordiais de um caça, porque, como eu havia dito, o titânio ele é leve, ele tem alta durabilidade, ele consegue alcançar temperaturas altíssimas acima de 600 graus Celsius. E o que a CIA queria? Um equipamento com uma alta velocidade acima de Mach 3, ou seja, acima de 3.000 km por hora, 3 vezes a velocidade do som, em que as extremidades aqui da asa, das fuselagens, da frente, poderiam ser superaquecidas. E acima de 200, se for um alumínio, derreteria facilmente. Então era necessário o quê? Um produto
altamente resistente, que é o titânio. Titânio de quem? Da União Soviética, porque era mais barato. O que a CIA fez? Ela pegou esse titânio, ela criou uma empresa laranja e começou a comprar o titânio de quem? Da União Soviética. A União Soviética entregava para essa empresa e essa empresa repassava por baixo dos panos para quem? Para a CIA. Para a produção de quem? Do SR-71 Blackbird. Então vejam só, por isso que eu estou dizendo, por isso que eu sempre falo nos meus vídeos, não há mocinhos, não há vilões nessa briga. Nós que somos quem? Os mocinhos deste balaio de gato aí. Temos que observar tudo, temos que captar tudo. Não podemos torcer para a Rússia, não podemos torcer para a Ucrânia, não podemos torcer para os Estados Unidos, para a Europa, porque há sempre um interesse por trás disso. Certamente, se fosse com o Brasil, se tivesse ali invadido e tal, certamente haveria uma grande preocupação com o Brasil, mas por trás disso seria uma ajuda para explorarem os nossos recursos minerais, como no Amazonas. Então, vamos parar por aí, não vamos o quê? Ser infantis. Não vamos entrar num jogo emocional, num jogo, vamos dizer, irracional de pessoas que ficam querendo atrair atenção para determinado lado. Pessoas que vêm, ficam falando, sou militar, atua ali na frente, a Ucrânia está acontecendo isso, está acontecendo assado, vocês não podem apoiar a Rússia, vocês não podem apoiar a Ucrânia. Espera aí, precisamos ter as nossas opiniões. Precisamos também ter os nossos direitos aqui preservados. E temos o direito de, além de visualizar e analisar o cenário, o direito de escolha, o direito de entender que o que está acontecendo é tudo por conta disso e essa análise que é feita tem o desfecho, exploração de minerais, exploração de recursos na Ucrânia, em que provavelmente há uma grande facilidade para essas nações explorar no futuro e diminuir o mercado, por exemplo, russo, dos minérios de titânio, entre outros minérios. É fato, há interesses por trás disso. E vocês estão aqui, claro, observando uma estrutura, a produção do Blackbird, da CIA, e onde que está a reserva de titânio na Ucrânia? Como havia dito, você tem, por exemplo, aqui, toda essa faixa em rosa, ou assim que vocês preferirem a cor, vocês têm da região do norte, corta a região de Kiev, centro, vai para a região mais ao centro-leste, Zaporísia, passa aqui na região de Krivoi, vem para a região de Zaporísia e vem até a região do Mar de Azov, que é a região também um pouco de Mariupol. Então veja que extensão que é essa região de reserva de titânio em que as grandes nações podem explorar. Certamente que a Rússia ela está enxergando Zaporísia como o seu maior troféu neste momento. E é claro também que ela enxerga a Crimeia também como seu maior fornecedor de titânio. E é claro que no passado, eu vou até trazer um dado inteligente, um dado interessante aqui para vocês, que no passado, Zaporísia e a Crimeia tinham empresas em que os donos eram ali a região de ucranianos e que vislumbravam, tinha ali um grande apreço por Putin, um grande apreço pela Rússia. E o que eles fizeram? Esses dois empresários, claro, são sócios, venderam essas empresas de exploração de titânio na Crimeia e em Zaporísia para magnatas russos. Então hoje, parte desse titânio ali extraído da Ucrânia, ele é extraído por magnatas russos que repassa para o mercado internacional, principalmente China, que hoje não sabemos se, por exemplo, compramos titânio da China, não sabemos da origem, se vem da Rússia, da Ucrânia ou vem da África, por exemplo. É tudo misturado, não temos esse DNA, essa genética exploratória. E aí, eu até coloquei esse gráfico interessante que você tem
a exploração do minério do titânio de janeiro a setembro de 2022, você tem os Estados Unidos e a República Tcheca como os maiores consumidores desses titânios. Você tem, é claro, a República Tcheca por suas propriedades e os Estados Unidos, você tem que diretamente, muito provavelmente, já há uma transação, um negócio muito direto entre o governo de Kiev e os Estados Unidos para o fornecimento de titânio para eles, para o setor aeroespacial, o setor também de produção de motor, de turbinas, etc. Mas, para entender melhor e para fechar este vídeo, realmente foi um vídeo longo, mas interessante, e um vídeo que vai abordar muitos assuntos que vai fazer você refletir sobre esta questão. É o quê? Para entender melhor, essa supressão, ou melhor, suspensão, é claro, da compra do titânio russo por empresas aeroespaciais americanas, é importante a gente destacar o quê? Você tem aí essa exploração tal. Você tem que... É importante destacar que a suspensão ela está baseada não por ser produtos de origem russa. E é bom abrir aspas nisso, porque a gente não sabe a origem. Mas por ser o quê? Produtos exclusivamente, por exemplo, extraídos de terras advindas também da Ucrânia. O que você tem o quê? Um controle, você não tem um controle deste meio aí de exploração, ou seja, você tem uma carta no baralho em que essa carta ela não é marcada. São todas as cartas com o mesmo número, todas naipes, todas copas, vamos dizer assim. Então você não tem uma carta marcada, você não sabe de onde que está vindo esse metal. Precisamente, para de forma mais definida, por exemplo, os setores aeroespaciais dos Estados Unidos, como a Boeing, decidiu suspender por conta disso. Mas que certamente, se tivesse a certeza, e através também de inteligência, que esses produtos estavam vindo da Rússia, certamente continuariam a importar esses produtos da Rússia, como a França continua fazendo isso. Por isso que Macron mantém um tom mais amistoso com Putin. Vocês estão entendendo a geopolítica? Geopolítica é isso. Vocês queriam continuar com o vídeo? Eu falei no início do vídeo, se vocês querem realmente enxergar novos horizontes, quer definir os homens dos meninos, vão continuar com este vídeo, vão assistir até o final. Então, vocês entenderam a capacidade que é de manipulação do mercado geopolítico? O mercado de exploração, em que, quando beneficia a minha nação, eu estarei fazendo negócios, mesmo que seja com terrorista. A CIA sempre foi assim, a Rússia também sempre foi assim, principalmente no Oriente Médio. Então, aqui não há mocinhos e não há vilões. É preciso que definir de forma profunda e não superficial. Também não podemos ficar em cima do muro, mas também não podemos ficar entre os lados. É preciso o quê? Enxergar, atacar e sair. Enxergar, atacar e sair. Então essa conveniência em ajudar Zelensky, vamos dizer aqui do lado dos Estados Unidos, é um favor no futuro, a longo prazo, uma possibilidade dos americanos ganhar mais mercados de titânio, baratear a sua importação com produtos mais baratos da Ucrânia, competindo com os russos e os chineses e também os japoneses, que detêm ali grandes negócios com os Estados Unidos, que também barateiam o titânio, mantendo assim a capacidade americana de elevar a sua produção aeroespacial, a sua produção medicinal, a sua produção em diversos outros setores de mísseis, tecnologias de motores, tecnologias de turbinas. E agora dá para entender, vou exclamar novamente, não há mocinhos e também não há vilões neste balaio de gato que nós podemos chamar de aliados ocidentais contra a Rússia e usa a Ucrânia como um tabuleiro de xadrez em que os peões estão sendo jogados diretamente nesta guerra. Obrigado pela sua presença, por assistir o vídeo, 30 minutos de vídeo,
mas é o suficiente para deixar vocês aí com a mente mais aberta e analisar a fundo esse cenário e buscar mais conhecimento sobre isso. Convido vocês a se inscreverem no canal, ativarem o sino de notificação, seguirem o canal lá no Instagram e também lá no Twitter pelo @aramilitaroff. E se possível, peço para vocês, porque como o conteúdo aqui ele é muito sensível, com temas aqui bem complicados, o YouTube entende que isso não é legal. Então o que ele faz? Ele diminui nosso engajamento, quebra a nossa receita, limita ou diminui a nossa receita, para assim diminuir que esses temas sejam ouvidos por outras pessoas. Por isso que eu convido vocês, se for possível, fazer um Pix para qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal aramilitaroff@gmail.com. Isso vai ajudar e muito o nosso trabalho diário aqui no YouTube. Até o próximo vídeo.